Bom dia, espero que você tenha passado uma excelente semana na presença do Senhor. E nós vamos iniciar este dia de adoração e de louvor a Deus, lendo o texto bíblico que se encontra no Salmo 93. Este salmo fala do poder e da majestade de Deus. E eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse momento. Mais uma vez, querido Pai, o nosso coração está muito grato ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez, juntamente com cada família reunida, cultuarmos o Senhor na manhã deste domingo. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja o Senhor. Obrigado porque a ti pertence todo o poder e toda a majestade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós nos curvamos diante da tua glória. Obrigado por termos acesso ao Senhor por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, pelo qual nós oramos neste momento, no seu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que saudade que eu estou com todo mundo aí da igreja, mas falta pouco, né? Logo, logo estaremos todos juntos. Bom, hoje eu vou falar um pouco o que Deus tem dado aqui no nosso lar, os cuidados que Ele está dando a mim, a meu pai. Meu pai está bem, graças a Deus, está com saúde, até mais forte do que antes, e isso é só graças a Deus mesmo, pelo amor que Ele tem dado por nós. E eu agradeço também, porque Deus está cuidando de todos nós, aí da igreja e da minha família. E só temos que dar graça mesmo e perceber como Deus cuida dos seus filhos, né? É isso. Obrigada por essa oportunidade. Beijo para todos. Olá, irmãos. Vou contar um pouco do meu testemunho, mas antes eu quero deixar um versículo. Salmos 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. No mês de abril, eu sofri um acidente muito grave. Estava fazendo uma reforma na casa da minha mãe, estava fazendo uma pintura e precisei subir no telhado para terminar uma outra parte. A telha quebrou, era uma altura de 7 metros, eu parei em 4 metros. Acredito que foi o anjo do Senhor que me empurrou para não passar direto para o último piso no vão da escada. Nesse momento eu senti muita dor, muita dor. Orei ao Senhor, pedi para Ele me permitir pelo menos ficar na cadeira de roda, porque eu estava com muito medo da lesão que poderia ter causado. E nesse momento, meus membros e minhas pernas estavam mexendo. Isso me deu um alívio, porque pelo conhecimento que eu tenho do corpo, sou enfermeiro formado, não houve lesão na medula a primeiro momento, mas só os exames de imagens que poderiam constatar realmente isso. Aguardei o resgate. Nesse momento, vários irmãos da igreja ficaram sabendo do acidente, começaram um clamor de oração. Aqui na rua também, alguns irmãos vieram aqui em casa orar, me dar apoio, palavras de conforto nesse momento, porque eu estava com muito medo. Eu passei 40 minutos esperando o resgate.
não podia me mexer, estava imóvel. Fui conduzido até o hospital onde eu trabalho. Lá foram feitos todos os exames de imagem, fui medicado para dor, foi constatado fratura na coluna, na lombar 1 e na lombar 2 e fiquei internado no hospital. Recebi visita de alguns irmãos da igreja, lá eles me ofereceram auxílio, em oração, palavras de conforto, minha esposa estava lá me acompanhando todo o tempo, me ajudaram a comprar os meus remédios, me ajudaram a comprar alguns produtos também médico hospitalar. A minha família me ajudou a comprar outros remédios. E eu tive alta, vim para casa, fiquei dependendo ainda da minha esposa na primeira semana, me ajudou muito. E depois eu consegui já aos pouquinhos levantar, fazer algumas coisinhas bem simples, para não ficar muito dependendo dela, né? Então, graças a Deus, esses movimentos foram voltando aos poucos e hoje eu estou me recuperando ainda. A recuperação é conservador, tem que esperar o próprio tempo das vértebras se regenerarem. Não precisou de cirurgia no primeiro momento, então vamos aguardar a recuperação dessas vértebras. E o que eu aprendi, né, desse tempo que eu vou ficar em casa, do tempo da pandemia, né, que o mundo ele está em suas casas. Deus tem trabalhado na minha vida pessoal de forma maravilhosa, espetacular. Tenho me chegado mais a Deus, tenho buscado mais ao Senhor. Eu e minha família temos orado mais juntos, temos lido a Bíblia, temos assistido filmes cristãos, temos buscado a face do Senhor. E tudo aquilo que pode nos edificar de forma sadia e pelo conhecimento que temos da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a toda a igreja, eu quero agradecer todos os irmãos por todas as ligações, por todo o clamor, pelas visitas que eu tive. Muito obrigado mesmo. E eu espero, em breve, quando tudo isso acabar, nos ver, nos abraçar, olhar um para o outro, apertar a mão. E eu fico muito feliz por tudo isso que está acontecendo, em especial na minha vida. É isso. Irmãos, a palavra de Deus no livro de Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É importante que a igreja possa lembrar uns dos outros e interceder uns em favor dos outros. Na quarta-feira passada tivemos a nossa reunião de oração pelo Zoom e alguns irmãos colocaram alguns pedidos e eu estou apresentando a todos os irmãos para juntos orarmos em favor deles. Então, a Juliana pede oração para Mônica, Menésio e Pedro, que estão com Covid-19. O Jaime, irmão do Marcelo, também está com Covid-19. A Valéria pede oração para Dagmar, para Deus sustentar e guardar a sua vida. Lincoln pede oração pela família e vida espiritual de todos. O irmão João Camilo apresentou seu agradecimento à atenção de toda a igreja em seu favor por ocasião do falecimento da sua esposa. E pede oração também para que Deus continue confortando e consolando a ele e a todos os seus familiares. O irmão Ricardo Lewandowski agradece as bênçãos de Deus e pede oração para vencer uma bactéria que está alojada nos seus rins. O irmão Manuel pede pela manutenção da sua saúde e que Deus continue abençoando o seu trabalho. A irmã Wanda pede oração pela família e pelo seu irmão Gregório. Flávio Hiroshi pede para que Deus esteja direcionando as entrevistas de trabalho e por trabalho também. E a Rose pede pela salvação da sua mãe e pelos seus demais familiares. Então, se você talvez tenha algum outro pedido que está na sua mente, está no seu coração e você quer apresentar a Deus, faça isso agora, nesses breves minutos. Eu permanecerei em silêncio por alguns segundos e logo em seguida eu estarei intercedendo em favor desses pedidos e em favor
dos seus pedidos também. Vamos aguardar uns instantes. Querido Deus, mais uma vez nos unimos como igreja em oração ao Senhor para colocar diante de Ti esses pedidos que aqui foram apresentados. Ó Pai, pessoas que estão enfermas com Covid-19, fazendo tratamento e talvez alguns internados, eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu coloques as Tuas mãos poderosas sobre estas pessoas, ó Pai. A Mônica, o Menésio, o Pedro, o Jaime. Oramos pela Dagmar, ó Deus, pelo Lincoln e família, pelo João Camilo, Ricardo Lewandowski, que precisa vencer também essa bactéria que está nos seus rins, o Lincoln pela sua vida espiritual, ó Deus, e toda a família, o Manuel, ó Deus, em relação à sua saúde, trabalho, e também, ó Deus, intercedemos em favor da irmã Wanda, do seu irmão Gregório, do Flávio, do Hiroshi, com relação a entrevistas e a trabalho, ó Deus, e a irmã Rose, que tem insistido em clamar pela salvação da sua mãe e dos seus familiares também. Também lembramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja sondando cada coração, que tem na sua mente alguém que está necessitado da Tua graça, seja por saúde, seja por emprego, seja por restaurar algum relacionamento, ó Deus, seja pela vida espiritual. Eu coloco todos esses pedidos, ó Deus, nas preciosas mãos do Senhor, pedindo a Tua intervenção, ó Deus, trazendo cura, trazendo trabalho, trazendo restauração de relacionamentos, ó Deus. Nós estamos descansados, entendendo que o Senhor já está agindo, respondendo ao clamor dos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos perseverar na oração. E é isto que nós estamos fazendo, e também estamos vigiando em ações de graça. Agradecemos porque temos um Deus amado, um Deus bondoso, que tem os ouvidos abertos e os braços estendidos e as mãos preciosas para derramar as bênçãos a todo aquele que o busca. Obrigado, Deus. Desde já agradecemos pelas respostas a estas orações. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o Teu louvor, e as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não
fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Hebreus, no capítulo 8, e nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 13, dando continuidade ao nosso estudo deste livro. Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 13. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de aliança superior, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, e na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Deus querido, pela Tua palavra que nos ensina, e nós agradecemos, Pai, por termos acesso a ela. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor continue dando-nos a clareza necessária para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Eu te agradeço e oro no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o capítulo 8 inicia com as seguintes palavras. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é, e aí continua, trata-se de um resumo dos argumentos utilizados pelo autor de Hebreus até este momento. O que nós tratamos na mensagem anterior, baseado no capítulo 7, foi acerca do sacerdócio de Cristo, sendo superior ao sacerdócio de Arão, o sacerdócio humano. E o autor de Hebreus apresentou para nós 3 argumentos
dando ênfase à superioridade do sacerdócio de Cristo. O primeiro argumento foi que o sacerdócio de Cristo foi segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, não segundo a linhagem de Arão, mas uma linhagem superior, porque Abraão, representando todas as tribos de Israel, ele se submeteu a Melquisedeque, entregando-lhe o dízimo de tudo. Segundo argumento que o autor utilizou foi que o sacerdócio de Cristo é eterno, porque Cristo é eterno, ele é Deus. Portanto, ele continuará exercendo o seu sacerdócio eternamente em nosso favor. E o terceiro argumento que o autor utilizou foi que o sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio perfeito. Diferentemente do sacerdócio de Arão, que tinha que primeiramente realizar sacrifícios por si mesmo, pelos seus próprios pecados, para depois oferecer sacrifícios pelo povo. Cristo era perfeito, ele não tinha que oferecer sacrifício para si mesmo, ele não conheceu o pecado, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Por esses argumentos, pelo conjunto desses argumentos, foi demonstrado a superioridade do sacerdócio de Cristo, da sua pessoa. A partir de agora, o autor vai demonstrar a superioridade do serviço de Cristo, do seu ministério. E no versículo 2 diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Veja que ele usa a palavra aqui, ministro. E a palavra ministro quer dizer aquele que serve, servo. Isto, então, dá ênfase ao trabalho, ao serviço que Cristo realizou, que realiza como sacerdote. Versículo 6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então está falando de um ministério, é o serviço que o Senhor Jesus Cristo presta em nosso favor. E no versículo 7 também diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então ele está dizendo aqui justamente que a aliança, a primeira aliança, foi feita pela família de Arão, da tribo de Levi, por serem humanos, imperfeitos, realizada por pecadores. Já este serviço foi realizado pelo sumo sacerdote, que é Cristo, perfeito. E nós encontramos algumas características desta perfeição. Diz assim, no versículo 1 do capítulo 8: ele assentou-se à destra da majestade no céu, se referindo à pessoa de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Versículo 2: ministro do santuário erigido pelo Senhor, não um tabernáculo construído pelas mãos humanas, mas um tabernáculo, um santuário erigido pelo próprio Senhor. E no versículo 6 fala de um serviço mais excelente do que o serviço prestado pela primeira aliança. Agora, esta nova aliança, que trata de um serviço superior que Cristo realizou em nosso favor, traz algumas informações importantes. A primeira informação acerca desta nova aliança é que ela foi anunciada pelos profetas. No texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 34, é citado aqui pelo autor de Hebreus. E em Jeremias diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nos versículos 8 e 9 de Hebreus capítulo 8 estão descritas estas mesmas palavras. Assim, a primeira informação que nós temos é que esta aliança, a nova aliança, ela foi anunciada pelos profetas. Já foi determinado por Deus. E Jeremias foi escrito centenas de anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estava planejado por Deus o sacerdócio de Cristo e o seu serviço em favor de nós pecadores. A segunda informação que nós temos aqui é justamente esta, ele fala de uma nova aliança. Diferentemente daquela que era antiga, escrita em tábuas da lei, agora escrita no próprio coração. Escreverei no seu coração e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, nós não precisamos mais de mediadores humanos. Nós podemos entrar diretamente na presença do Senhor, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote e Ele nos fez sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim, é uma nova aliança, não apenas na questão de tempo, mas principalmente em qualidade. Agora todos os filhos de Deus, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, têm acesso direto ao Santo dos Santos, na presença do Senhor. A terceira informação que nós temos acerca deste serviço que é superior é que ele tem uma maior amplitude. Abrange não somente o povo de Israel. A primeira aliança, ela foi estabelecida com o povo de Israel. E esta segunda aliança, ela tem uma abrangência maior, porque ela abrange não somente o povo de Israel, mas todos os gentios, todos os não-judeus que foram alcançados pela graça mediante a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, no texto de Romanos, no capítulo 9, nos versículos 24 a 26, diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, mediante o serviço realizado pelo Senhor Jesus Cristo, não somente o povo judeu, os israelitas são alcançados, mas agora a promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Todos os gentios, todos os não-judeus que se arrependeram e creram são abençoados com o serviço do Senhor. Nós somos incluídos e abrange não somente Israel, mas gentios convertidos também. A quarta informação que nós podemos destacar acerca desta aliança, do serviço prestado pelo Senhor, é que o serviço prestado pelo Senhor, esta nova aliança, realiza uma transformação a partir do nosso coração. É uma mudança que vem de dentro para fora. Não apenas uma capa exterior, não uma religiosidade aparente, como era vivido nos dias de Jesus Cristo pelos fariseus, dos quais Jesus os chamou de sepulcros caiados, limpos e brancos por fora, mas por dentro impuros, sujos e fétidos. Não, a nova aliança realiza uma transformação, uma limpeza de dentro para fora em nosso favor. Aqui no texto de Hebreus capítulo 8,
no versículo 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que maravilha, que transformação! E esta transformação ocorre a partir do nosso coração, a partir do momento em que nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus. O texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, fala justamente desta transformação que ocorre a partir do nosso coração, a partir da nossa mente. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o efeito da nova aliança. E o quinto e último informação que nós temos acerca desta nova aliança é que esta nova aliança oferece perdão total, purificação completa da nossa alma. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No passado, na velha aliança, onde o israelita levava o cordeiro e o sacerdote sacrificava o cordeiro após ele colocar as mãos sobre a cabeça do cordeiro, este sangue que era derramado não tinha poder para purificar o pecador. Aquele sangue apenas cobria o pecado. Ele não removia o pecado, ele cobria. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele não somente cobre, mas ele nos purifica de todo o nosso pecado. Assim, esse serviço prestado pelo nosso Senhor tem uma maior relevância e é superior ao serviço de qualquer outro sacerdote da antiga aliança. Porque através desse serviço nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro que foi imolado lá na cruz em nosso favor. Assim, irmãos, esta nova aliança traz estas informações para nós. Jesus veio para servir. Ele veio como ministro de uma superior aliança. Jesus continua exercendo esse serviço em nosso favor. A Bíblia fala: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É um serviço superior a favor de todos as suas ovelhas, que somos nós, que confessamos o seu nome e o temos como Senhor da nossa vida. Assim, irmãos, através do exemplo que Jesus nos deu, nós temos que aprender também a servir o próximo. A Bíblia fala que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E nós devemos ser seus imitadores. E a Bíblia fala que nós devemos ter a boa disposição de servir o nosso próximo na prática do amor. Nós precisamos aprender a servir com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que foi demonstrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. E você pode servir a Deus de muitas maneiras. Através do exercício do amor, dedicando a sua vida sacrificialmente a bem do próximo. E uma ótima maneira de servir a Deus é quando você pode proclamar, anunciar a maneira como os pecadores podem encontrar a salvação das suas almas. Quando você prega o Evangelho, quando você anuncia as boas novas de salvação aos perdidos, você está servindo a Deus.
Você está servindo a Deus quando você dedica os seus dons espirituais que foram dados a você através da conversão, do novo nascimento. E tais dons devem ser exercitados no corpo de Cristo, para que a obra do Senhor continue através das nossas vidas. Podemos servir a Deus com os nossos dons espirituais. Há muitas maneiras de nós servirmos a Deus, dedicando o nosso tempo para ajudar alguém que esteja precisando. Quando nós compartilhamos os nossos bens para ajudar a quem necessita de ajuda. Muitas maneiras que nós temos para servir. Que nós tenhamos este mesmo alvo em nossas vidas. Como seguidores de Jesus Cristo, estarmos servindo uns aos outros para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma boa tarde e que nós tenhamos e desfrutemos de uma boa comunhão com os nossos familiares e que nós possamos chegar para o culto da noite e continuar adorando e louvando ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos mais uma vez agradecer a Deus pelo exemplo que o Senhor Jesus deu, não somente de ser o grande sumo sacerdote, mas de ter prestado um serviço superior àquilo que todos os homens serviram. Curvemos as nossas cabeças. Obrigado, bendito Deus, pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, morrendo, derramando o seu sangue para pagar os nossos pecados. Obrigado por tão grande serviço prestado a nosso favor. Ó Deus, se há alguém que está nos ouvindo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não confessou os seus pecados, que não entende ainda o que é arrependimento, eu imploro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração, faça compreender, ó Deus, que os seus pecados são uma ofensa diante do Senhor, mas ainda o Senhor o ama e que ele se arrependa e possa colocar toda a sua fé naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz como pagamento dos nossos pecados. Não existe expressão maior de amor do que esta, de ter dado seu próprio Filho para morrer no lugar dos pecadores. Obrigado, meu Deus, por tão grande amor que nos foi dado através da pessoa de Jesus Cristo. E que nós possamos também, ó querido Deus, colocar a nossa vida nas Tuas mãos para sermos servos do Senhor e servos uns dos outros para a glória do nosso Salvador. No nome de quem nós oramos. Amém, Deus. Amém, que Deus abençoe.